Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Cis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso programa hoje aqui está composto da minha extrema esquerda. Não é meio extrema, é esquerda, né? Extrema é lá do... extrema são os extremistas, que aqui não tem nenhum extremista. Tem alguns petistas aqui, mas não são extremistas. São apenas PT. São nossos colegas. Fazia tempo que não comparecia aqui, umas 2 semanas, né? Umas 2 semanas, exatamente. Mas semana tem que passada. dar o ar das graças aqui no nosso programa. Eu não... A minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, local inadequado para a doutora Márcia, na minha extrema direita. Eu nunca me disse PT, doutora Luísa. Que nunca disse ser petista. Mas não precisa, né, doutora Márcia? Pois bem, antes de começar o nosso debate, eu queria discutir as questões hoje que estão na nossa pauta. Teve, essa semana agora que passou, o ministro Marco Aurélio de Mello, aquele que no programa anterior eu critiquei, que está lá por causa do primo dele, e que mandou soltar o Elias Maluco. O Collor de Mello, que é um dos queridinhos da doutora Márcia, não é, doutora Márcia? O Collor de Mello não, doutora Luísa. Não, o Marco Aurélio. Marco Aurélio de Mello, sim, eu confundo. É tudo dos Mello. Tudo Mello. Eu acho que tudo que é Mello nada presta. O Celso de Mello. Esse mais ou menos. Vários Mellos bons. Os queridinhos da esquerda, o Mello, o Lewandowski, Gilmar Mendes. Mandou soltar o Elias Maluco, doutora Márcia. E aí, a esquerda endossa isso? Soltar o Elias Maluco, que mandou queimar lá o Tim Lopes. É Tim Lopes? Não, acho que era, né? Foi o Tim Lopes. Jornalista Tim Lopes. Que absurdo aqui. Eu duvido que um Barroso, Fachin, a Rosa Weber, mandaram soltar um meliante dessa natureza. O Elias Maluco está solto, mas o Lula ainda está preso. O que o senhor me diz disso? Porque não caiu na mão. Porque não caiu na mão do Mello. Eu vou dizer para o senhor, assim, eu vou botar um argumento que o senhor utiliza bastante. Eu não tive acesso aos autos, né? Então eu não posso lhe dizer, né, com base em que o ministro, né, Marco Aurélio Mello, né, concedeu então o habeas corpus. Ele disse que ele estava muito tempo preso. Foi essa? Ele está muito preso, 2 anos e pouco preso e vai pra rua, vai Mas fazer o que tu sabe fazer. Mas ele acabou... Não sei, doutora Luísa, eu acho que tem mais coisas aí. Mas ele acabou não sendo solto, né? Foi o juiz que tinha outras... deu a sentença, né? Se o Moro tivesse... Não, aqui eu queria só fazer o registro, né? Porque eu acho o seguinte, aqui, mandar soltar um elemento dessa periculosidade, olha, tem que ter coragem. Tem que ter coragem e carro blindado e segurança. Não, esse aí não precisa ter carro blindado. Esse aí não precisa. Não precisa. Esse aí pode andar solto. Não, mas a doutora está dizendo o ministro. O ministro, né? O ministro pode andar ficar solto também. Também. Porque ele soltar uma pessoa desse estirpe, né, doutor Luiz? Exatamente. Bom, eu não posso me manifestar, doutora Luísa, porque eu sou bem honesta com o senhor, eu não soube disso mesmo, estava assim envolvida com outros assuntos. Só que ele não foi solto, graças a Deus, porque parece que tinha outros processos. Isso aí. Então, mas ele por esse processo, manda soltar o homem. Manda ele queimar mais uns Tim Lopes da vida aí. Então, doutora Luísa, será que o ministro não tinha ciência disso? E naquele ali ele preenchia todos os requisitos para que fosse concedida a medida? Também, né? Também. Não é? Pode ser isso também. Ele podia considerar os antecedentes do réu, alta periculosidade, não convém a soltura. O juiz, quando quer argumento, ele encontra.
É o livre Nós convencimento. sabemos Sabemos disso, muito doutora bem. Luísa, é verdade, o senhor tem É razão. o livre quando convencimento quer. fundamentado, Aham. né, doutor Luiz? Exato. Quase que o Elias maluco vai pra rua. Quase. É. Ainda bem que não foi. Bem, mas qual é o nosso. Eu só queria fazer o registro, né? Porque o doutor Collor de Mello é um bom ministro. Marco Aurélio Melo, doutora. Marco Aurélio, Mas né? as Eu pessoas chamo de cometem Mello. erros, né? Inclusive os ministros. Mas tá feito o registro, né? Ainda bem que não obteve êxito nesse canetaço que ele queria dar. Eu acho ele podia ter feito o seguinte, ó, leva para a turma julgar o pedido, não julgar de forma liminar. Verdade, mas eu tenho Se a que turma lá concordar sim. com ele, Exatamente. já falta, como é que eu vou dizer, como é que eu Bom diria? senso, doutor. Bom senso, acho que falta tudo. É, falta Falta bom senso, não sei se não falta honestidade. Não, e também Não não sei se não é, falta honestidade também. Não sei. não é ele, a família dele que vai ter que conviver com Elias Maluco, É. né? A comunidade que se vire. Exatamente isso. Bem, mas qual é a pauta hoje aí, pessoal? Qual é o primeiro assunto que nós vamos debater? Olha, doutora Luísa, hoje teve um assunto bem polêmico, não é? Que foi a transferência do presidente Lula para São Paulo. É. A juíza Carolina Lebos julgou um pedido antigo, não é? Isso do ano passado, lá de 2018, em função de que havia um pedido, né, que eu não posso precisar, né, exatamente, né, de que parcela não foi da defesa do presidente Lula, né, em função das dificuldades que eles encontravam, né, por causa daquela aglomeração. Ali, da aglomeração, né, que diziam que Falta de que a instalações obstrução da via adequadas. pública, aquela coisa É. toda, não é? Em função do acampamento, não é? Que as pessoas que estão lá na resistência em função dessa prisão política do presidente Lula. Então, o que acontece? Agora, depois, no meu entendimento, eu fui muito tola quando eu vi isso acontecendo. Eu achei, que interessante, não é? Assim, o presidente Lula sendo transferido para São Paulo, próximo da sua família, né? Assim, próximo do escritório, né? Da sua defesa, né? Do domicílio dos seus advogados, assim, vai ser uma coisa interessante. Isso, eu acho que foi pela manhã que aconteceu. Por volta do meio-dia já começou, né, assim, manifestações do João Dória, que é o governador de São Paulo, né, dizendo que o presidente Lula ficaria num presídio, não lembro o nome. Tremembé. Nesse presídio Tremembé, que ele não ia ficar numa cela especial porque ele não tem curso superior. E que ele ia trabalhar, que finalmente ele ia trabalhar, e então os oportunistas começaram a aproveitar para ir para suas redes sociais e fazerem todo esse escândalo. Aí o que acontece? No meu entendimento, essa juíza ela pode ter concedido, não é, esse pedido para que o presidente Lula fosse então, né, de Curitiba para São Paulo, para um despiste da Lava Jato, da Vaza Jato. Porque é um absurdo. O que pareceu? Pareceu retaliação. Assim, vai ficar ao cargo do governo de São Paulo. Ela não estabeleceu que ele deveria ficar, né, numa sala de Estado maior, pelo fato de ser um ex-presidente. Não é? Ia ficar num presídio comum e estabeleceu que não teria por que ele ficar numa sala de Estado maior, nem como numa cela especial, tendo em vista que ele não tem curso superior. Né? Então, assim, esse pedido é de mais de um ano atrás, esse pedido foi requentado agora pela Carolina Lebos, então ele foi concedido. Isso gerou, então, uma comoção, tanto que fizeram uma frente ampla, né, dos parlamentares, deixaram de votar a famigerada reforma da Previdência, foram para o STF conversar com o Dias Toffoli a respeito disso. A respeito dessa concessão, né, dessa medida pela Carolina Lebos. Aí, o que veio acontecer? Os parlamentares se reuniram, estiveram lá, e esse habeas corpus ele foi direcionado para o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, então, né, foi até o presidente, né, que é o Dias Toffoli, tendo em vista que o relator da Lava Jato é o Edson Fachin. Então, o Dias Toffoli determinou que o Edson Fachin que deveria julgar. No momento do julgamento, inclusive, o Ministério Público, né, através da Raquel Dodge,
se manifestou porque o pedido do habeas corpus era, em primeiro lugar, a libertação imediata do presidente Lula. Já foi feito umas 50 vezes. Mas não é julgado também, né, doutora Luísa? 50 vezes indeferido. Depois, alternativamente, foi requerido, então, que o presidente Lula, que essa medida fosse, então, suspensa, tendo em vista toda a dificuldade que o presidente Lula... Exatamente. E o risco de vida também do presidente Lula de ser colocado num presídio, sim. Sem ter uma cela especial. Bom, exatamente. Como obteve êxito, então, na pretensão? A Carolina Lemos. Então, aquela tese que a esquerda defende, que está todo mundo contra o Lula, não está, ó. Ganhou um pedido. Ninguém está todo. Pois é, né? Nem todo mundo está contra o Lula. Até a Raquel Dodge, deu um parecer, fez até uma sustentação oral pela suspensão da medida. O Edson Fachin, que o Fachin é nosso lá da Lava Jato, também concordou, então fica aí em Curitiba, não tem problema nenhum. E quem se insurgiu em relação a isso, doutora Luísa? Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio foi completamente contra a concessão desse habeas corpus, pelo menos parcialmente, pelo seguinte fato: ele entende que esse habeas corpus ele tinha que ser, tinha que ingressar aqui no TRF4. Senão vai haver supressão de instância. Exatamente. Por que ele entendeu? Daí, assim, o Celso de Mello entendeu que não, porque existe outro habeas corpus, que está por ser julgado, e o Marco Aurélio Mello pediu a palavra, também interrompeu por uma questão de ordem, dizendo que este outro habeas corpus não podia trazer, em função disso, ele ia atrelar outros, tudo que for em relação ao presidente Lula em função então desse habeas corpus. Mas o Marco Aurélio queria conceder o habeas. Não. Tá. Mas queria conceder a transferência. Ele entendeu que era o TRF4 que deveria Entendeu julgar. que o Supremo era incompetente para apreciar a matéria. Exatamente, entendeu que não tinha competência, porque a instância teria sido no segundo grau. Falando que o Lula, o doutor falou que o Lula recebeu um presente, então, que é alguma coisa que pediu, ele ganhou, que foi a transferência. Mas a não transferência. A não transferência. A não transferência. Isso. Mas a transferência seria um cavalo de Troia, né? Será que seria? Eu diria que sim. Doutor Demerval. Eu entendo assim, a nossa LEP, vocês sabem, quando o presidente está com uma condenação com trânsito julgado, essas transferências eles fazem tentando... Que não é o caso. Que não é o caso. Ressocializar o preso, o apenado. E ele fica perto dos familiares também. Então, se o Lula pediu, se os advogados acharem melhor, eu sou favorável. Se for assim para humilhar, porque quer não queira, é uma instituição, a presidência da República, e ele foi o nosso presidente. Então, ele estava bem lá. Agora, se for interesse dele, eu acho que seria louvável, sim. Agora, não é o caso. Agora eu acho que, como o doutor Demel falou, a lei de execução penal, ela diz que o preso tem que cumprir a pena junto aos familiares. Isso, Isso. Então, ou seja, em São Paulo ele ia estar mais próximo dos familiares. Mas há 1 ano e meio atrás não pensaram nisso, Mas o Tremembé, doutora Luísa. Não, doutora Márcia, nós soubemos que nos presídios não precisa ter curso superior para ter regalias. E ele, como ex-presidente, ia dar lá uma sala especial para ele, junto com o diretor do presídio. Ele ia ter todas as... Você não acredita acredito piamente. Teria uma prisão domiciliar para ele. Nossa, tem aquele Abdel Maci, está com 170 anos, está em casa. Eu acho. Eu eu não sou contra que fosse dada uma prisão domiciliar para ele. Porque já cumpriu. Claro. Ele já tem uma certa idade. Eu acho que, inclusive, uma prisão domiciliar para ele seria de bom alvitre, até por economia financeira. Exato. Ou seja, não ia precisar daquele aparato de toda a Polícia Federal para fazer a vigilância, etc. E tal. Ou seja, ia economizar dinheiro público. Também concordo. Eu acho que... Até porque eu entendo que ele realmente não oferece periculosidade. Exato. A não ser que ele comece a tumultuar nos discursos dele. Aí é complicado, né? Se ele for para a rua, se ele for inflamar a população, aí é... Mas por isso que ele já foi guardado ali, né? Por isso que ele não mas se ele recebesse uma prisão domiciliar, ficasse quietinho, não se envolvesse em política... Aí ele não seria o Lula, né? Não existe isso, não é, doutora Luísa? É impossível que isso aconteça também, né? Doutora Luísa, daí eu fico me questionando.
Eu não sei se algum dos colegas poderia me informar, porque eu, honestamente, eu nunca ouvi falar, doutora Luísa, de uma pessoa que tenha sido presa. O presidente Lula já está há 1 ano e 4 meses, que foi dia 7 de abril de 2018, né, e que tenha, doutora Luísa, um acampamento em frente ao local onde a pessoa está presa, que esse acampamento nunca tenha sido esvaziado, que as pessoas permaneçam ali 24 horas na resistência, que receba caravanas do Brasil inteiro. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, porque o Temer, ex-presidente, foi preso, eu não me lembro de ninguém lá na frente. Não, Assim, Mas né? as pessoas Quer ver, comemoraram, doutora? né? Temer Doutora, vivo. isso aí é uma coisa que a senhora falou, eu acho interessante mesmo, porque assim, doutora, sabe o que acontece? Falaram ali do Aécio Neves, no outro dia ele não se elege nem a síndico mais, né? E o Lula não pega nele, eu não sei se é pelo carisma. Porque não tem Porque não prova, é- doutora Demerval, porque não tem prova. Não tem prova, está condenado já, não sei quanto. Mas vai ser condenado Pois mais é. ainda, doutora, E o isso não Elias- interessa a prova. O Elias Maluco, É a que convicção. tem, né, não sei quantos crimes, quantos homicídios bárbaros É. nas costas, Tráfico de drogas. tráfico, assassinato, né, de modo cruel, ia ser solto. Pois é, doutora Márcia, aquela questão que a doutora falou, que tem os acampamentos. Hoje eu vi, casualmente, eu estava mudando de estação, vi uma senhora que mora perto lá da Polícia Federal, ela dizendo assim, isso aqui virou um inferno. Nós não temos mais paz para nada. É batucada, é uma algazarra. Não é mais. Tem que tirar doutora essa Luísa. gente daqui. Não é mais, doutora Luísa. O que as pessoas que estão lá na resistência fizeram? Eles alugaram um imóvel em frente à sede da Polícia Federal. Fizeram um acordo, né, com a prefeitura e com a Brigada Militar. O horário que eles dão o bom dia para o presidente Lula, boa tarde, boa noite ao presidente Lula. Os horários onde pode ter barulho e horários que não pode. Então, assim, por isso não existia mais nem a necessidade desse julgamento hoje da Carolina Lemos, né? Porque eles estão vivendo na mais perfeita harmonia. E antes também, quando não existia tanta infraestrutura assim, a grande maioria dos vizinhos se oferecia, ajudavam essas pessoas, inclusive para higiene, para tomar banho, para pegar água. Agora eles estão bem melhor organizados. Em suma, o presidente Lula não queria ir para São Paulo para não perder as mordomias de Curitiba. Mas ele... Quais mordomias, doutora Luísa? Ele preso. tem uma sala especial lá. Tiveram uma salinha 3x2. Bom, mas tem um aparelho de ginástica. Ele tem uma uma tem uma, esteira, tem por uma cela biblioteca, saúde. né? É uma Biblioteca, cela individual, doutora Luísa. sala individual. Não, diz que ele está estudando bastante lá, inclusive, está lendo livro. Lendo muito. Lendo, exatamente. Mas não é uma biblioteca. Mas Lendo, pode, assim. ele pode. O Ele não contexto está é bom, proibido né? de O receber doutor livro. Luiz, ele não pode nem tomar sol com os outros presos. O doutor Aloysio É uma glamoriza, solitária. ele glamoriza a prisão do Lula, É. né? Eu O estabelecimento. Eu acabei de a dizer que eu sou cela, favorável a uma prisão a domiciliar cela para do ele. Lula. Acabei de dizer é. que eu sou favorável a uma prisão Daqui a domiciliar pouco para ele vai ele. dizer que a cela do Lula é um triplex. É. Não, mas Não, a instalação é boa. Eu acho Tanto é que ele não deve quer ter sair de um lá. bom ambiente lá. Só que só pelo fato de estar preso, daí já, né, já é ruim. Injustamente, no meu entendimento, doutor Demerval. E quanta gente tem presa injustamente, Se ele vai lá para o né? Tremembé, ele inclusive vai auxiliar lá os dirigentes do presídio a administrar, porque ele é um cara com carisma, ele consegue impor as suas ideias, Bem ele ia ajudar certinho. até a administrar aquele presídio. Exatamente. Não, doutora Luísa, Ia o votar tudo presidente nele. Lula, ele tem que sair livre para a casa dele e para as caravanas pensou? e para incendiar esse O país. presidente, Não, o ex-presidente não, Lula. Incendiar, não, doutora Márcia, Conversando incendiar aí a coisa com fica a- perigosa. Essa semana no Nacional que eu estava fazendo, estava o Favreto, aquele que deu o habeas corpus pro Lula. Sei. Ele estava ali também. Deu, mas não levou. É, exatamente aquele. Não, porque o Moro estava em férias em Portugal e ligou para a Ligou. Polícia Federal. O meu medo é que o Lula encontrasse a Suzane von Hoff em Tremembé. Esse Mas é você meu sabe o medo. que eu tenho comigo? Que o Lula saindo, ele retorna à presidência. Porque ele tem um Mas carinho. Ele tá Deus com me ele ouça, tá com os doutor. direitos. Não, eu Ele tenho tá com os comigo, direitos não é? políticos. Não, Esse Ele é o tá com os medo direitos políticos do caçados. Moro, do Dallagnol. por do 8 Bolsonaro. anos. A condenação torna ela inelegível. tem a né? ficha dele, a ficha. Falando É, em- aí- Mas pode ser absolvido, não é, doutora Bom, Luísa? mas aí ele vai estar com 80 anos. Mas quem sabe com essa vaza-jato aí, né, com tantos absurdos... Se bem que o estão Lula agora ele trazidos está a público. apaixonado por uma mulher mais nova, É? de repente, isso aí agora revigou, isso Doutor revigora o Luiz, homem. ele né? disse que acha que Opa. vai viver até os 120 anos. Ou seja, se ele for Opa. eleito aos 80, Doutora ele pode ficar mais de 40 Luiz, anos. Então agora vai a 140. Agora que ele está apaixonado, Valoriza- agora que ele está apaixonado,
namorado. Não, mas ele já Olha disse aí. depois de estar apaixonado, doutor Luiz. Eu acho que ele está Olha, que contando coisa de chegar até boa, os 120 né? anos. É porque a paixão renova o homem, né? Para o desespero do Moro e do Dallagnol. Ou mata, né, doutora Luísa? Mata como? Mata de amor, sei lá. Não, mas diz que o presidente Lula está se cuidando, ele faz ginástica todo dia lá na Pega serra. um amor Ele bandido. sempre fez né? isso, doutora Luiz. Sempre fez isso. Desde as 5 horas da manhã ele faz as caminhadas na Ele esteira. cuida bem da saúde dele, ele está em perfeita forma. Né? Depois que teve câncer, que ele ficou muito preocupado com a saúde, não é, doutora Luiz? Desde então. Isso aí até ele já deu entrevistas a respeito, que ele começou a se cuidar. Será que ele ainda é viril? Bom, E agora, se a mulher tá Eu não apaixonada acredito. e ele não tem dinheiro, deve ser. ele disse que vai casar, não é, doutora Luiz? Com a Elisângela. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que o presidente Lula, eu já disse aqui, ele teve seus méritos, eu teve. O problema todo é aquela história. O Lula se deixou contaminar. Esse que é o problema. Se ele não se deixa contaminar, ele teria sido um ótimo presidente. Ele foi Eu acho um que ele ótimo foi, ele presidente, ele foi. saiu com 87% de aprovação. Ele é um Sim, excelente eu acho que no primeiro. Saiu enquanto não sabia das falcatruas que existiam antes. Depois Mas que veio não à tona, sabiam e não as sabíamos, falcatruas. doutora Luiz, porque é só Ele fez convicção. muita, Vamos ele fez muita falar coisa em- boa pro povão, pro pobre. Em Luiz. governo É. que Entendo faz que fez. falcatrua, Bolsonaro, em 7 meses de presidência, conseguiu gastar 13 milhões. 13 milhões Em cartão no cartão corporativo. Eu vi corporativo, alguma coisa nesse sendo que sentido. 6 milhões em despesas que ninguém sabe do que, né? Porque é o Mas os É outros, exigível, os não outros é? governos também gastavam. sigilosa. Até mais. E Mas os, pra outros, quem- e os governos anteriores Aí, doutora Luísa, Não, para doutora quem Luísa. não gastaram nada. Para quem assina a posse lá de Previdência com uma caneta Bic, para quem usa uma camiseta do Palmeiras fake, para quem come um bandejão para se dizer que é simples, que Pra é do quem diz que é o povo. Johnny Bravo. Bom, mas o Johnny Bravo é um ridículo, né? Pra Meu não dizer Deus outra do coisa. céu. Então, assim, ó, ele coloca uma imagem que a gente sabe que não é. Nós da esquerda sabemos, mas que muita gente da direita compra. Ah, esse cara é popular, esse cara é humilde, veio disso, é aquilo. E não é, gastar 6 milhões numa despesas que Não são diz que tinha sigilosas. acabado Mas uma mata, nós doutora temos Luísa. que analisar o gasto dos presidentes anteriores. Não vai querer agora. E quem sabe os anteriores não gastaram 30, gente 40 pode- milhões. Ah, não e- gastaram, E porque o senão- mais pode ser antiético, mas Ainda talvez estamos- seja direito, não sei. Ainda estamos numa democracia. Se gastassem, ficaríamos sabendo. Até plástica a primeira-dama fez. Estou achando que nós pagamos. Por conta da. É não, bem possível com cartão corporativo. mas Aquele aí que se pastor, investigue também, aí vamos. Sim. 157 mil, não foi? Ninguém tá acima da lei. 157 Marcos mil Feliciano. em reparações dentárias. Para bruxismo. Porque ele fala, ó, a mão de obra dele, o trabalho dele é feito com a boca, tanto como pastor quanto Com parlamentar. Então tem que estar muito bem, né? 157 mil com dinheiro nosso. Nossos Ele impostos, pediu, né? o ressarcimento. Mas isso é previsto legalmente que ele É, tenha um cartão eu digo, corporativo. o que eu Agora, digo. não adianta ele ter o cartão corporativo para não usar. Bater o cartão para bonito. Outra Doutora coisa que ele Luísa. fez essa semana, tiraram o doutor Felipe. Ai, me fugiu. Santa Cruz? Santa Cruz tinha um contrato com a Petrobras e defendia todos os empregados da Petrobras. Não defendia a as- Petrobras nas ações Os trabalhistas. trabalhistas, isso. Nas ações Defendia a trabalhistas. empresa. A empresa. Esse contrato foi rescindido sem nenhuma motivação, né? Tudo que se entende é que é uma retaliação. Não, podia ser Ah. contrato por tempo indeterminado. Não, pode não ser. era. Não era, tanto não era que vão buscar Exatamente. uma Me parece que indenização. a rescisão foi anterior a esse problema, não foi? Não, não foi. Foi essa semana. Foi agora, essa Foi semana. agora. É retaliação. Bem coisinha do Bolsonaro, né? Assim, Exatamente. né? Bem coisa Assim, ó, é dele. a cara dele, assim, ó. É a cara Ah, dele. Ele dizia na campanha, terminou a mamata. Pra quem? Né? Porque a dele só aumentou. Né? Os filhos, agora... Eu ouvi alguma coisa hoje, eu não tenho certeza, mas parece que o filho dele, que é vereador, estava lá sentado na No cadeira da gabinete da dele, presidência, despachando com os assessores. Gente, é um absurdo, é um desmando, é uma vergonha isso que está acontecendo. Apareceu essa foto na mídia?
Tá Olha, aí, doutora, ele está tá em aí. toda a mídia, né? E daí, assim, ó, Tá. mas essa Quem história sabe ele toda do descansou lá cartão só para ver o gostinho da cadeira, Não quem é a sabe ele quer se primeira candidatar. vez, não é a primeira Futuramente, vez que pra ele ela, né? vai para Brasília despachar no lugar do pai. E não, e tem outra coisa, doutora Ângela. Ele que estava no carro no dia da posse, ele estava sentado no Na banco cadeirinha, de trás. não, por sem isso que ele tirou a cadeirinha, cadeirinha. é, Porque sem cadeirinha. como o filho dele foi sem cadeirinha, os outros também não Também precisam Ali mais. ele estava preocupado com a segurança do pai. Ai, o que ele ia fazer se Ele quisesse? estava fazendo aquelas vezes dos seguranças do presidente dos Estados Unidos que fazem. Se vier um tiro, ele se atira na frente para proteger o presidente. Ele matava, né? Eu Porque não ele acredito nisso. Ele é gordinho. Não, doutor Luiz, eu não acredito que o senhor está dizendo isso para nós também. Ele repete Não é? isso toda Diga alguma hora. coisa, doutor Demian. É, Me ajuda aí, me auxilia. eu- Me auxilia aí. Eu entendo que ele foi eleito democraticamente. Lá. Se ele fizer qualquer coisa. Mais de 50 milhões de votos. Exato, qualquer coisa ilegal, vamos investigar outra Claro. coisa. E punir. O povo é soberano, punir, É. e na próxima não Mas, reelege. doutor Demerval, desculpe ele interromper, tudo bem, teve um processo, né, todo de eleições, aquela coisa toda. Nós sabemos que não foi, né, de uma forma lisa, limpa e transparente, tamanha quantidade de fake news, e começando pela prisão do presidente Lula para tirá-lo das eleições. Então já aí a gente já percebe que a eleição não foi Como- tudo isso. Como apareceu, Mas eu desculpa acho que ele nunca- interromper, apareceu na Vaza Jato lá. Aham. Nós vamos ter que, como presidente, esse imbecil, palavras do Moro, né? Segundo a. Exatamente, ele e o Dallagnol. Aí o doutor Demerval assim, ó, se foi alguma coisa, então tem que investigar. Investigar, doutor Demerval, tendo Sérgio Moro, né, lá como ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, né, porque é ele que manda e desmanda. Ah, mas quando deu o petrolão, não tinha, nem falava em Sérgio Moro, não existia, né? Exato. Mas quando Exatamente. deu o petrolão, doutor Demerval, quem é que estava na presidência? Ou o senhor acha que alguém tentou abafar naquela época? Não, foi investigado. porque era um governo democrático que respeitava as instituições. Eu entendo que a Polícia Federal hoje é soberana, é independente porque o PT aprovou, foi. E né? aparelhou bastante, Aparelhou, não é? exatamente. Mas agora eu já diria que não mais, doutor Demerval. Tendo em vista o governo que aí está. Né? Veja, olha a Comissão da Verdade. Não é assim? Encheu a comissão da verdade de militares. Como é que isso vai ser julgado? De pessoas que são a favor da Crimes, tortura. crimes da ditadura, né? A ditadura militar, crimes que militares cometeram. Como é que o próprio Lobo É vai muito julgar? raro alguém como é que é julgar contra Contra, essa, Sim, né? pois, além do Como diz corporativismo, o- botar a eles têm toda raposa aquela cuidar do história. galinheiro. sabe? E por que que ele É. fez isso? Retaliação por causa da toda a polêmica com o Do Felipe Santa Cruz. Exatamente. Pisou no pé nos calos da OAB, para que existe? Qual é a função da OAB? Para que é a existe? OAB? O que é a OAB? Ele não deve saber Não, mesmo. mas aquela questão que estava sendo discutida do mensalão, ali até ia dar alguma coisa o mensalão. Aí depois chegou lá o seu Lewandowski, o seu Gilmar Mendes, o seu esvaziou tudo. Inventaram lá o tal de embargos infringentes, que não existe nem no código. Existe lá no regimento interno lá do... Não, Supremo. doutora Luísa. Vamos dar um efeito infringente, vamos reduzir a pena dessa gente. Doutora A Luísa. cadeia está muito pesada para eles. Na verdade, o que foi inventado naquela época foi a teoria do domínio do fato. Né? E os embargos infringentes também. E a teoria do domínio do fato. Não existe embargos infringentes no Supremo. Voto vencido lá não vale nada. Exatamente. E lá eles inventaram especialmente por causa do mensalão. Até porque ela é a última instância, né, doutor? Claro. Assim como inventaram a Lava Jato para tirar o Lula de circulação, Exatamente. de concorrer à eleição. Então, o que acontece? A cúpula desse país que administra, que julga, né, está tudo virado numa troca, né? Numa Toma lá, bandalheira, uma doutora. bandalheira. Não é? Ah, doutora Que a gente Márcia, não sabe mais em quem confiar. Doutora nós temos que Luísa. reconhecer os méritos da Lava Jato. Isso. Até hoje, não se tinha notícia de que ex-ministro da Fazenda, ex-presidente da Câmara dos Deputados fosse para cadeia. Essa Governador. gente não passava nem perto das cadeias. Não passava, doutora Agora estão Luísa. tudo lá no cárcere. lá, Mas né? o Palocci já vai para Bom, prisão. mas ficou 2 anos preso lá. Está 2 anos preso. Pagou? E tentando, doutora Reconheceu Luísa. que cometeu o crime. E Olha, inventando. eu Não, fiz isso e não. quero pagar. Delação, Não, sem conseguir prova nenhuma. reconheceu não. Doutora Ele Márcia, fez aquilo o Lula- ali, só deixa eu concluir. Ele fez aquilo ali, ele fez a delação para ganhar regalias, tanto é que ele vai para o Exclusivamente. semiaberto. Então o Palocci não sabia nada das falcatruas. Ele era o chefe tinha a chave do cofre, as propinas passavam tudo por ele. Por ele. Chegava nele e ele fazia a distribuição. É,
Exatamente. Então ele deve ter evidências, ele deve ter provas, não, doutora Luiz, porque o Não, próprio Ministério Ele Público não deve ter aceitou a sido delação dele. um homem precavido, Como não né? aceitou? O Ministério Público não aceitou, foi a Polícia Federal, porque depois a Polícia Bom, Federal Mas, passou a ter mas foi condições- homologada pelo Judiciário. pelo Moro daí. Bom. Veio da, assim, Pelo o Moro, Ministério pela Público disse que era polícia. absurdo, E foi que não tinha endossada nas evidência alguma. instâncias superiores. Isso, Doutora isso Luiz. é que é válido. Por isso que o senhor acabou de dizer que ministro faz isso, ministro faz aquilo, que não faz nada de certo, que bota voto para beneficiar não sei quem. Exatamente. Eu disse isso? Disse. Quando? Agora? Onde e quando? Agora? Doutora Luiz, se a gente voltar, né, vamos voltar a fila lá para 2013. Quando começou todo aquele escândalo, as pessoas indo para a rua, jovens na rua, aqui em Porto Alegre, em todas as capitais, isso acontecia por 20 centavos da passagem do ônibus, não é? E assim, meu Deus, daí aquelas pessoas, né, com os rostos, né, cobertos, destruindo as fachadas dos bancos, aquela coisa toda. E eu lembro que eu ficava meio impressionada, assim, mas o que está acontecendo? Não é muito estranho isso tudo. Aí era em Brasília, era aqui, era no Rio de Janeiro, era em São Paulo, né, em todas as Os capitais, vândalos. os vândalos, exatamente. Daí o que aconteceu? Eu lembro que na época a Dilma, né, era a nossa presidenta ainda, e ela ainda pediu assim, mas que venham os líderes para conversar conosco, para a gente saber exatamente o que está tá Não tinha líder, acontecendo. não tinha líder. E daí foi criada a Lava Jato. E ali começou. Então, assim, ó, o território todo foi preparado. Hoje, com o Intercept, com a Vaza Jato, a gente vê que essa Lava Jato foi um grande, né, assim, um projeto Uma de poder. manobra, tanto Muito uma legal. A manobra. Vaza Jato tem o dedo da Manuela. Manuela Não, Dávila. doutora Luísa. Tem, Eu queria que não. tem, Não, doutora tem. Luísa. Se tem Meu o dedo Deus. da Manuela, ela já, né, diz que ela pode entregar Tanto é que ela está telefone dela a hora sumida. que quiser. Ela Agora, viu, doutor? ela fez a intermediação e fugiu para o exterior. Mas Agora, como... Pode Uma falar. partezinha só que a senhora falou que a pessoa, essas manifestações em todo o Brasil, é que o pessoal estava descontente com tanta corrupção, com tanta roubalheira, com tanta falcatruagem, não estava mais aguentando. Então Mas- não tinha um líder, era todo Mas mundo. não existia Mas Lava quem- Jato, quem doutora Não nada. tinha honesto lá, só tinha ladrão. Então, porque eles Os estavam honestos, conformados os com... honestos estão tudo aqui na Se sociedade. nada vazava para a imprensa. Hoje, por exemplo, essa decisão da Carolina Lebos de transferência do presidente Lula, ela saiu do gabinete direto para a Rede Globo. A defesa do presidente Lula soube pela É imprensa. que eles têm alguns repórteres perspicazes Claro, que vão na doutora fonte. Luísa. Claro, Um bom repórter, Tipo furunga. repórteres como o Green. É, né? o Green. Exatamente, como Green ele, Walsh. né? Eles têm, Exatamente. eles estavam... Ah, esse recebe o material lá que já foi preparado pela Manuela. Olha, faz isso, entrega lá Eles pro têm, Greenwald. Eles têm, eu estava lá em Brasília uma vez no julgamento do Roberto Jefferson. Você todo do meu lado assim, aquela Cristiana Lobo e esse o Heraldo Pereira. Lá dentro, daqui a pouco já sai, já pega Sim. a notícia, entendeu? Então eles têm gente Claro. assim. Mas como... É repórter competente. Mas foi em gabinete Mas, que ela doutora- despachou isso aí, não é no Luísa, plenário, assim, Como não é, o Moro gente? sempre disse, a sociedade tem que saber a verdade, não importa os meios, Exatamente. né? Então, não Até importa os assim, o meios. doutor Aloysio sempre fala assim, ó, que foi uma forma ilegal, se hackers invadiram e tal. E na semana passada nós fizemos uma colocação para o doutor Aloysio, o doutor Demerval, que é a seguinte: se hackers invadem, então, né, assim, uma rede de pedofilia, né? Tá. Descobrem que existe pedofilia. Então a gente não vai investigar a pedofilia, a gente vai prender o hacker. Não, o hacker tem que. Não precisa. Para investigar isso, a polícia pede uma autorização judicial. É. Mas ela não o sabe, judiciário doutora Luísa. O autoriza. Luiz foi advogado num caso, não sei se o senhor se lembra, que tinha umas gravações ilegais. Isso, exatamente Lembra? isso. O que aconteceu? A juíza dizia assim, ó, não, realmente com essa gravação ilegal, que agora eu vou regularizá-la agora, Claro. se pegou um crime maior. Mas Claro. não é assim que funciona, tanto que lá no Supremo Claro. Tribunal Federal, né, doutor? Exatamente. Não, eu digo para os colegas o seguinte: imagine se porque invadiu o celular, o computador de uma pessoa, é a mesma coisa que instalar uma câmera de vigilância de forma clandestina na nossa residência. Exatamente. Vai captar tudo que é feito dentro no recôndito do lar. Mas, Isso é um absurdo. Tem que ter segundo- cadeia para essas pessoas. Segundo o juiz Moro, se é para o bem do Exatamente. povo, tem que fazer. E o doutor povo Aloysio já tem que disse saber. aqui, se é de interesse público, tem que ser divulgado, não é? Não, pode até ser, mas o que eu acho, na minha concepção, doutora Luísa, tinha que fazer uma investigação profunda. Não ser assim toda semana, mas não. Vamos chamar todas as gravações, vamos chamar as pessoas que estão vazando, vamos investigar a fundo.
doa quem doer, entendeu? E mostrar tudo, não E mostrar em mostrar pedacinho. tudo, Mostra um pedacinho aqui, outro exatamente. ali. Tá ótimo, É. assim, doutor Agora- Luiz. A Globo foi minando junto com essa gente da Lava Jato, dia após dia, É, alguma a coisinha Globo quer- a pequena, Globo- até transformar numa Não, coisa mas a Globo, ela gigantesca. tá, na minha visão, ela tá determinada a derrubar o Bolsonaro. Pode ter certeza. Mas eu disse, ele Quem está dera, determinado a né? se derrubar, doutor Quem Demerval. dera. As pessoas mas ele denunciam tá o tentando, que ele gente. faz, Ele tá assim. tentando, né, Não, doutora olha, Luísa? Ele tá de um jeito agora, dizendo cada absurdo, tudo porque saiu essa notícia aí do cartão corporativo, para chamar atenção para outras coisas. Eu sou o Coronel Motosserra, eu sou o Exatamente. Johnny Bravo, eu sou não sei o quê. Ele é louco, na verdade. Anda com a né, faixa gente? presidencial em tudo que é canto, desfilando. Aquela questão que o Mas doutor que Demerval isso? falou. Aqui, ó, eu, na minha concepção, os órgãos de imprensa, eles, eu não concebo, não admito que eles tenham algum interesse. O objetivo é divulgar. De repente ela divulga uma coisa que não é do interesse da pessoa. Depende, e, né, Exato. doutora Luísa? bota uns podres de alguém pra fora, claro que ele não vai gostar. É claro. Ah, Doutora Luiz, mas o Roberto Marinho ganhou concessão na época da ditadura, não foi? E 65. muitos outros. Não né? é? Muitas- O Silvio Santos também, né? E É, agora, doutora mas Luiz? ele foi contra o golpe de 64, ele era contra. Ele era a Contra o favor. golpe. Quem- Não, ele era ele contra. era- E depois ele É, passou a. exatamente, ele foi Ele era contra. contra. Quando ganhou o Ele não pagamento queria que pagamento, desse o golpe. é. né? Exatamente. O Roberto Sem Marinho não vantagem. queria. Todo mundo sabe que a Globo está atravessando uma crise financeira sem precedentes. Então, E ficar. Os que não estão as redes evangélicas, né? Exatamente. Só por causa dos dízimos, né? Dízimo. Os dízimos Coisa. coisa boa, né? Olha, se usassem esses dízimos para fazer obras sociais, não tinha Não, tanta mas de diferença. qualquer maneira, a igreja evangélica tem o seu mérito. Ela recupera muitos drogados, muitas Que pessoas que faça, estão desvirtuadas. Mas não cobre. Doutora Luiz, parece até que hoje, assim, por uma via, né, meio torta, parece que o Bolsonaro andou fazendo alguma coisa que prestasse. Por exemplo, parece que ele tirou a publicidade, não, porque tem que... aqueles balanços do valor econômico, não é? Que eram publicados, parece que ele cortou isso porque gastava de 500 mil a 1 milhão de reais Sim. para cada anúncio. Achei justo. Tudo bem, ele Achei fez justo, isso, né? claro. É uma forma de economia, né? Mas por outro lado ele fez isso porque o valor econômico é da Globo, né? E ele não quer. Não, então, mas esse na dinheiro vá pra eles. verdade, isso aí, inclusive, envolve até empresas privadas. Exato. Elas estão dispensadas de publicar, divulgar o seu balanço. Não, porque é Você- possível através da internet, internet. né? Mas também, doutora Luiz, Acho que não foi só a Globo, foi de as outro empresas lado, em geral. ele quer pagar 3 bilhões pelos votos da reforma da Previdência. Então, É que é obrigado a fazer essa nova presidência, senão o Brasil não vai crescer. E eu fiz, já falei um aqui, vou repetir. 2050, agora fala que 2030. Vai ser negado para todo mundo. Vai estar aposentado, mas não vai ter. Como fizeram na Grécia, doutor. Tu tem para receber, mas só tem. Então, se eles não E aí fizerem. vai viver de doutor, quê? vai viver- exatamente, não tem. Aí não. se mata. Pedir esmola, pedir esmola. mas Não, doutor aí- Demerval, assim, eu acredito numa fórmula muito simples, que é a fórmula que o presidente Lula sempre colocou. Entregou o dinheiro na mão do povo, o povo tendo dinheiro, ele vai consumir, vai aumentar o emprego e vai ter mais, né, como contribuir para a Previdência Social. Agora, com essa recessão absurda, com a pejotização, as pessoas hoje em dia, da sua grande maioria, né, pessoas jurídicas, ganham, né, o suficiente para comer. E como é que elas vão pagar uma Previdência Social? Então, cada vez a Ou Previdência arrecada privada, que é menos. pior também, né? Privada piorou, não é, Piorou, doutora né? Ângela? E daí, assim, ó, agora vai tirar esse encargo das empresas também. Não é? As empresas não Sim. precisam. Uma né? economia, ter mais dinheiro para pagar os salários dos empregados. É o que- gerar mais emprego. É o que ele Não estava vai falando. Aquilo que gerar, gasta na doutora Luiz. publicidade vai utilizar na mão de Não, obra. doutora Luiz, não é na publicidade, estou dizendo da Previdência, porque na Previdência Social, então, se que era solidário, né, a forma de pagamento da Previdência, agora não, esse ônus a empresa não tem mais, é só o funcionário. E essa Ficou bom, né, para os empresários. Ótimo. Não, agora, para não perder o foco da meada, essa questão aí que a Manuela disse que quando ela que fez a ponte entre os hackers e o, como é que é, o Green, não sei o que, Greenwald. Greenwald. Ela que fez a ponte, alguém ligou para ela, pediu o telefone do Greenwald. Exato. Ela disse que uma pessoa desconhecida. Exatamente. Isso é. E aí, olha, beleza? Ela disse realmente, doutora Luiz, a senhora não... E é verdade. Comentário, doutora Luiz? Acredita nisso, doutora? Acredito. Acredito. Por que não? Ela recebeu uma ligação,
né? Sim, de uma alguém pessoa que pede um fosse o telefone, olha, eu contato quero. dela. Bom, pelo menos eu tenho que me identificar, olha, assim. Mas é uma pessoa Ela nem popular, sabe quem é. É uma pessoa É conhecida, muito diz, popular. é um jornalista. Tanto é que ela ocupa a esquerda, porque ela é muito popular. Ela disse, doutora Não, Luiz, tô dizendo eles o disseram para jornalista. ela que tinham informações, né, e gostariam Que que essas gostariam informações de- fossem divulgadas. Embora ela seja E jornalista, que eles não ela iam não se- atua na área. E se E fossem eles uns não iam bandidos se que identificar. quisessem essa. Né? Por muito pouco, aquele jornalista da Globo, como é o nome, que foi demitido, porque deu o telefone do pai do Neymar lá para Mas aqueles porque ele advogados fazer a trabalhava na ponte. Globo, ela não trabalha na Globo, Ah, ela não é Por muito, parlamentar. ele apenas forneceu o telefone do pai do Hoje- Neymar para eles manterem contato. Hoje Perdeu o emprego. Perdeu. a Manuela Foi Dávila, ela não ocupa nenhum cargo, ela é uma cidadã comum. Ah, mas é uma política de carreira. Não, mas não interessa o que ela Poderíamos dizer fez. até que ela Assim, é... olha, eu tenho o telefone de uma pessoa Era- que pode investigar. Era a candidata a veracidade. vice do partido não, do PT. Não, olha, assim, liga uma pessoa e diz, eu não posso me identificar, mas eu tenho uma notícia bombástica a respeito, talvez tenha dito, da Lava Jato. Queria que a senhora, que é jornalista, fizesse... Aí ela disse, não, eu não atuo como jornalista, mas vou lhe dar o telefone de fulano de tal. Não, e a pessoa Quantas pediu do vezes Breno. Sem saber a pra gente quem? faz Sem isso saber para quem é. para um... É um estranho lá, podia Mas ser um quantos- traficante, que quisesse matar o Mas Grignoli a aí. gente faz Ah, isso. não. A senhora tem um telefone... Tem que checar. tem um- Eu também. Olha, quem é, não, Doutora só um Luísa. pouquinho. Se identifica, Mas, se não, tiver, doutora Luísa. se a pessoa se identificar, só tá aqui, eu sou jornalista. Mas eu sou... ele é um jornalista experiente, ele ia Exatamente saber por o que isso. o cara ia poder fazer. O Porque a hacker pessoa esse, não liga por direto telefone. Não, para o o hacker não é jornalista. Tô dizendo para O quem Glenn. ele é Aí dá o jornalista. telefone lá, o bandido lá arma uma tocaia lá pro Mas aí jornalista ele e mata o vai- jornalista. Mas Não ele deve vai nem ir ter se ele dado o telefone quiser. direto do Mas Glenn. ele vai ir se ele quiser. É. E os relacionamentos pela internet Não se dá. que existe hoje em dia. Não se dá as telefone pessoas- de forma aleatória para qualquer pessoa sem saber os motivos. Não, para qualquer Ah, pessoa não, ou pra doutora quem, né? Luísio. Para quem tem uma notícia bombástica contra a Lava Jato. Sabe, como é que ela sabia que a notícia era bombástica? Ele que está dizendo que é A bombástica. pessoa- Mas Será quem que era? tinha que avaliar, aí era o Glenn. Pô, Exatamente. mas aí já a encrenca já estava feita, se não ele é fosse. jornalista, ele ia Assim. saber se defender. Doutora Luísa, Ah, Ele ia. não é um adolescente. Ele ia saber se defender se fosse. Não, Doutora Luísa, graças a Deus não ele eram criminosos. Ele é um dos Não maiores criminosos jornalistas. no sentido, no bom não, sentido. não eram Ele criminosos. é um doutora. Ah, quem intercepta clandestinamente Doutora não é Luísa, criminoso. o Glenn Por já que disse- eles estão presos? o Glenn Porque eles são disse, inocentes? Por inclusive, que eles que estão eles presos? estão presos. Por que eles estão presos? Eles estão presos porque o Moro é o ministro da Justiça. Exatamente. Por isso que eles Ah, estão o Ele presos. foi para os Estados O Unidos. ministro e agora veio com manda a no cartilha. judiciário. Não, Manda Não, na mas o polícia. Moro Ah, manda no não. judiciário. Só O mexer Moro os manda pauzinhos. o Moro manda na Polícia Federal, Manda. manda no judiciário, manda em tudo. O Moro é o todo poderoso. Doutora Luísa, O você sabe Elcio aquela mesmo coisa? sempre disse que ele era o super Não, ministro. Exato. diz que ele é o expoente Não, máximo o senhor desse dizia governo. que o Não. Bolsonaro tinha 3 superministros. O Moro, o Guedes. Guedes E e não, acho que eram 2, Sim. doutora Ângela. Quer dizer que eram os pilares Os do pilares governo. do governo. Mas super-ministro não envolve todo esse poder, que mandar na Polícia Federal, mandar no Judiciário, mandar em tudo. Mas ele Isso não. manda. Ele manda. Super poderoso. Mas Bom, ele Agora manda. nem tanto. as doutoras é que estão dizendo isso. Doutora Luísa, o senhor sabe aquela... Né? Ele, se ele manda. Que se dizia, né, que se fulano que ama Beltrano, que ama Beltrano, que não ama ninguém. Ali acontece uma coisa assim, ó. O Moro manda na Polícia Federal, o Deltan, com os dias contados, se Deus quiser, manda na Lava Jato, porém o Moro manda no Deltan. Porque assim, ó, o Delta, né, lá naquelas conversas deles ali, né, chegava a avisar os colegas assim, olha, o russo não vai gostar disso. O doutor Márcio disse que o Moro manda na Polícia Federal. Aqui, ó, por exemplo, eu sou um delegado de Polícia Federal. Tá? Eu tenho a minha independência. Se eu quiser indiciar alguém, eu indicio. Se eu quiser fazer um inquérito sem indiciamento, eu faço. Nenhuma pessoa pode chegar a obrigar um delegado a indiciar Obrigar alguém. não, mas o delegado pode fazer Eu tenho a espontaneamente. impressão que o Doutora delegado Luísa, primeiro faz o a delegado investigação, troca depois de comunica. favor. O Flávio Bolsonaro Uma foi troca de afastado. favor, Mas ele que tem é autonomia, assim né, que doutor? funciona. Exato, ele tem autonomia. Mas quem Tem estava autonomia. investigando Ninguém- o caso do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, foi afastado do As doutoras estão querendo dizer que a polícia cobra mandada. Não, faz eu tô aquilo que querendo dizer manda. que nós Não. estamos chegando num regime autoritário. A polícia não, mas que alguns integrantes, assim como de todas as uma organizações, coisa
que A governam Polícia e que Federal cuidam desse país É uma instituição sempre respeitada tem. por todas as Eu vertentes. também acredito, eu também acho. Né, doutor? Quantos policiais que a gente vê envolvidos em escândalos? Não, É verdade. todo Mas setor também tem advogado né? envolvido em escândalo. Tem advogado- médico, é, tem Tem juiz hoje, em dia, tem juiz. juiz, tem promotor. Alguns são Não, exagerados, desvios tem mas todos, a né, maioria doutor Luiz? não. Normal. A maioria dos juízes que são pegos fazendo alguma presidente coisa que errada rouba. Exato. são aposentados. Governador. Doutora Luiz, o senhor sabe que tem até procurador que investiga ministro do STF? Tem? Quem é que investigou? O Deltan Dallagnol, Ah, eu acho que com não. aquela turma dele Se lá. ele tivesse investigado, ele já tinha caído. Não tinha. Não. Aliás, isso nem é da competência dele, não. Tem doutora, tinha que ser pela deputado. Mas, PGR. por quê? Por que que parece que o Gilmar Mendes Porque tá o sendo- Toffoli e o Aqui, ó. Gilmar Mendes. Quem não deve, não teme. Exatamente. Por que ele está tão Mas, preocupado com a doutora investigação? Luiz, então, assim, ó, qual é o problema Aí tem de- coisa. Qual seria Como o diz- problema aí de tem instalar coisa. câmeras nas nossas Aí casas? Se tem nós coisa. não devemos, nós não Ah, é? devemos. Qual é o problema? O senhor não ia se sentir incomodado de ficar investigando a sua vida financeira? O senhor sabe que o senhor não fez nada de errado. Eu não me incomodo. Pois é. A minha vida é um livro Quem aberto. tem o direito de fazer isso, doutora Luiz? É? Quem tem o A direito minha, de fazer isso? a minha vida é um livro Ah, é, aberto. doutora Luiz? É, a minha vida é um livro aberto. Agora, se alguém quiser me investigar, que me investigue. É, não vão encontrar nada. Agora lá o Gilmar Mendes, não pode me investigar. Aí tem Doutora coisa. Luiz, Aí, assim, onde ó, há fumaça, há até fogo. a linguagem É? dele. Como dizia um falecido colega meu, neste mato tem coelho. Doutora Luiz, hoje o Gilmar Mendes deu uma entrevista na RBS e ele disse o seguinte, que inclusive a forma deles conversarem, assim, ó, as palavras que eles usam, né, tudo, assim, ó, parece uma organização criminosa. Com o que eu concordo em gênero, número e grau. Debochando. Assim, mas daí tu estaria entrevistando, né, estaria investigando um ministro do Supremo, assim, kkkk, né? Vamos que tenha um cartão de crédito para ele. Um absurdo, doutora. Então, Luiz. se Não vamos a relativizar. Lava Jato então é a quadrilha, vamos fazer o seguinte: vamos prender toda a Lava Jato e soltar os corruptos tudo. Botar tudo pra rua. Olha, doutora Botar Luiz, os corruptos pra rua acontece e prender lá os que a integrantes da Lava corrupção Jato. chegou na Lava Jato, doutora Luiz. O Deltan Dallagnol Não. pedindo dinheiro para fazer propaganda, querendo se apoderar de 2,5 Vamos prender mil. os integrantes da Lava Jato, vamos botar tudo eles na prisão e soltar os corruptos todos. Os integrantes não. Acabou, resolveu Mas o problema. Não é problema. O Moro Não tem mais deveria investigação. estar- Claro, Moro que acabou, fez conluio. acabou. É isso que eles querem. Não É é isso que eles doutora querem. Luiz. Assim, se a lei é para todos, se pau que bate em Chico, bate em Francisco, eles têm que ser investigados. Então tá. As perguntas, os clientes vão fazer as perguntas. Vamos para as perguntas. Tá aqui, ó. Isso. A segunda 2 pro doutor Demerval aí, ó. Pode fazer. Telespectador não identificado informa que um estelionatário conseguiu, através de documentos falsos, sacar um dinheiro que tinha depositado em um banco. Pergunta quem é responsável pelo dano sofrido. Dr. Demerval? Quando se faz essa questão muito corriqueira, e ocorre com bastante frequência, inclusive. Isso acontece quase de hora em De hora. hora em hora, exatamente. Então, quando se faz um cadastro lá, o banco pega toda a documentação, faz um cadastro lá, assinatura, tal. Então, o banco é o responsável. Então, claro, foi um processo, procura um advogado, e se ficar confirmado que o banco foi o responsável, ele tem que ressarcir o dano sofrido e devolver o dinheiro. Eu seria mais curto e grosso. O banco é obrigado a conferir a identidade da pessoa que está sacando. Se ele não sacou, quem sacou foi uma outra pessoa, Exato. com documento falso. Então o banco tinha a obrigação de conferir a identidade dessa pessoa que fez o saque. Provavelmente era um documento falsificado. Exatamente. Então ele foi negligente e vai ter que indenizar. Isso é bem certo. Exatamente. Porque o banco até tem um procedimento, né, de Claro. ligar pro Claro. correntista e perguntar, né, passou um cheque no valor tal. E hoje os bancos tudo tem câmera, né? Fica fácil de confirmar, é tudo isso. Ele é o responsável. E de repente ganha uma boa indenização. Exato. Inclusive até dano moral, né? Exatamente. Então, O vai- sofrimento, né, de tu olhar o teu extrato e não Ah, der, que e fala. não ter E principalmente se o dinheiro dinheirinho é mais. para comprar um remédio, alguma coisa. né? Seja porque for, né? Quem é que vai estar dando dinheiro? Não, para remédio é mais dramático, né? Mas É, o dano é pega maior. emocional, O dano né, é maior, doutora? o dano é maior. Exatamente. Ah, gosto de ficar olhando ali o meu saldo, isso também é um abalo, né? Vamos lá. Telespectador informa que alugou por 5 anos um imóvel comercial e passado 2 anos o imóvel foi vendido. E o novo proprietário não quer respeitar o contrato que está em vigência e quer que desocupe o imóvel. Pergunta-se,
O novo proprietário não é obrigado a respeitar o prazo de contrato? E aqui é a multa, né, doutora Luísa? Essa questão envolve o problema da mudança de titularidade da propriedade do imóvel. Quando um imóvel está alugado e esse imóvel é vendido para uma outra pessoa, o adquirente do imóvel ele assume a figura de locador. O locador que antes era o proprietário anterior passa a ser ele. Esse contrato de locação, ele em princípio, ele vale entre as partes. Para que ele tenha efetividade e valor contra terceiros, ele tem que estar registrado no registro de imóveis, para dar publicidade, porque o registro de imóveis é um órgão público que se destina a dar publicidade a terceiro. Então, por exemplo, se esse imóvel foi vendido e não deram preferência ao locatário, ele não pode entrar com uma ação de adjudicação compulsória, depositando o preço e ficar com o imóvel, porque o contrato não estava registrado no registro de imóveis. Mas, de qualquer maneira, se o contrato estava em vigor, tendo em vista que o novo adquirente passa a ser a figura do locador, ele tem que respeitar o contrato, né? Ele pode se opor à desocupação, porque o contrato está em vigor, mesmo que firmado com o proprietário anterior. Agora, se o contrato estivesse por prazo indeterminado, aí seria outra coisa. E o que a pessoa que alugou, que locou, ela tem a preferência de compra, né? Sim, aquilo que eu tinha dito, porque às vezes o direito de preferência, a lei assegura, mas às vezes ele pode não ser cumprido. Não significa que eu não possa vender sem dar a preferência. Claro. Eu vendo e depois eu aguento as consequências, né? Eu posso, por exemplo, se eu tiver o contrato registrado no registro de imóvel, eu posso entrar com a adjudicação, deposito o valor da compra e venda e fico com o imóvel. Se eu não tenho o contrato registrado, eu tenho um outro direito, que seria as perdas e danos. Ou seja, eu fui preterido no direito de compra. Entendi. E eu tive um prejuízo de certa quantia, e aí eu peço reparação desse dano à pessoa que não me deu a preferência. Seria, no caso, o proprietário anterior. Telespectador não identificado pergunta como deve proceder quando o fisco avalia para fins de TBI um imóvel em valor superior ao que ele vale. Bom, aqui seria o valor venal, né? O ITBI é aplicado pelo valor venal e não pelo valor do... Ele pergunta se toda vez que há uma compra e venda, incide o famigerado ITBI, Imposto sobre Transações de Bens Imóveis. Ou seja, é um imposto que cada estado tem a sua lista. Famigerado. Acho que todo imposto é todo. Que nesse país se paga imposto para tudo, né? Qualquer dia vai ter imposto para respirar. Então, para vender um imóvel, paga imposto. Comprou uma coisa, paga imposto. Doação, paga imposto. Tudo paga imposto. Será que não vai ter alguma alteração agora na reforma tributária que irão fazer? Eu acho que deveria ter Acho que para aumentar. Nós estamos falando em ressuscitar a CPMF. Criar mais impostos. Tinha que taxar grandes fortunas. Mas nessa pergunta aí do telespectador, quando ocorre isso, e eu tenho notado que isso aí tem ocorrido com muita frequência. Via de regra, o fisco, ele às vezes avalia um imóvel em um valor superior ao que ele vale. O imóvel vale 400 e ele avalia por 600. Porque, na verdade, hoje em dia, essa avaliação é feita pela planta, né? O órgão fiscalizador, o órgão avaliador não vai lá no local ver o bem. Ele olha pela internet, imóvel naquela região vale X, etc. E atribui um valor, né, às vezes superior ao que vale. Às vezes até inferior, né? Quando o valor é inferior, ele tem que ficar quietinho e pagar o imposto, né, sobre aquele valor. Bom, quando ele avalia assim em valor superior ao que vale, o contribuinte deve fazer uma defesa administrativa, fazer uma impugnação, juntando alguma avaliação de corretores, de imobiliária, dizendo que aquele imóvel, o preço de mercado é X, diferente daquele da avaliação. Aí o órgão, o fisco, ele analisa aquilo, pondera e, via de regra, quando se apresenta avaliação nesse sentido, ele reduz então a avaliação para um valor mais condizente com o do mercado. E se o fisco não reduzir essa avaliação, cabe uma ação judicial nesse sentido. Aí o juiz lá nomeia um perito, o perito vai lá e vai dizer quanto é que vale e pronto. Aí aquele valor é o que vai ser arbitrado. Eu tive um caso, faz um pouco tempo atrás, que o fisco me avaliou 2 imóveis em 1,5 milhão cada um. 1,5 milhão cada um, e eles valiam 800 e pouco.
E, inclusive, estava sendo ofertado à venda por esse valor. Peguei os anúncios de oferta de venda do imóvel. O físico está dizendo que vale 1,5. Eu estou oferecendo a venda por 800, 900, não aparece comprador. Aí reduzido pelo valor de 800, uma coisa assim. Pois é, e a avaliação é feita Olha, pela não, Secretaria da Fazenda Estadual, não é, doutora Luísa? Não, depende, pode ser pela municipal, dependendo Da do localização. Não, dependendo da esfera. Por exemplo, inventário, a competência é estadual. Compra e venda é municipal. Vamos lá. Telespectador não identificado pergunta se é possível um empregado postular na Justiça do Trabalho reconhecimento de vínculo de emprego com o poder público. Quem responde? Na Justiça do Trabalho, o empregado ele pode postular o vínculo de emprego, mas não leva. Pode, mas não leva, porque nós temos um artigo na Constituição que funcionário público só pode ingressar no quadro através de concurso. Né? Então, claro que muitas vezes acontece que a pessoa começa a prestar um serviço para o órgão público com todas as características da relação de emprego e acabar postulando esse... aí nessas hipóteses, a Justiça do Trabalho manda pagar apenas uma indenização correspondente aos salários que não foram pagos e ao fundo de garantia que ele teria direito àquele período. E não seria encaminhado para a vara da Fazenda Pública? Não, porque a competência para discutir relações do trabalho é a Justiça do Trabalho. A vara da Fazenda Pública para apreciar questões estatutárias. Né? E ele não está atrelado à CLT, né, doutor Luiz, né? Sei não, seletista. Porque o direito o funcionário público tem direito à estabilidade quando ele é regido pelo Estatuto do Funcionário Público, não seria o caso. Então, pede, mas não leva, ganha apenas uma indenização, se for o caso, se não receber o salário, fundo de garantia, etc. Tal. Então, até porque senão daqui a pouco a máquina pública que já está muito grande ia inchar que não ia caber mais gente lá dentro do quadro Tá terminando o nosso horário, eu agradeço a presença do doutor Demerval. Obrigado, Não suma de vez. Não. Apareça sempre. Sempre é bem-vindo aqui. Sempre, obrigado. Agradeço a doutora Ângela e a doutora Márcia, em que pesa as nossas discussões acirradas, mas tudo no bom sentido, né? É tudo verdade, no bom sentido. temos né? algumas divergências apenas. Só na ordem das ideias. Ideológico, como diria o Exatamente. É que a presidente. gente sabe que, no fundo, a doutora Luísa gosta muito do Lula. Votou Não nele, gosto, doutora Ângela. eu diria o seguinte, não gosto nem desgosto. Exatamente. Então- E é o que eu digo, meu partido é o Brasil. Exatamente. Eu também digo, eu endosso em grau, gênero e número. Então, dizendo isso, eu agradeço a preferência pela audiência dos nossos telespectadores e despeço que nos aguardem até a próxima semana. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado junto.